A Expo Ingá também é lugar de conhecimento. Eu recebo aqui no estúdio do GMC, direto da feira, o Lucas Feitosa Santos, que é um dos estudantes que foi o vencedor do Hackathon Inova Agro dessa edição aqui da Expo Ingá. Olá, Lucas, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje representando a equipe. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. O Lucas, então, vocês foram vencedores do Hackathon Inova Agro com uma caixa inteligente para a produção de morango, é isso mesmo? Isso. Basicamente, a gente recebeu um problema sobre a questão da irrigação e aí a gente começou a desenvolver. Então, a gente tinha 48 horas e basicamente a gente tinha que encaixar o problema da irrigação com o nosso projeto. Então, o que seria isso? A gente trouxe o problema da Dona Rosa, que é uma fazendeira, e aí ela tinha uma estufa. E o problema dela é a climatização, então principalmente isso. Então nossa caixa teria ali 3 metros de comprimento e 20 de largura. E aí a Dona Rosa plantaria suas morangueiras ali dentro e já teria uma gestão totalmente automática. Então toda automatizada, ela só teria que cuidar ali mesmo de coletar esses morangos. E aí a gente pensou realmente no pequeno produtor. Então dele ser um custo-benefício e ser algo viável. Para conseguir que ela seja... como se fosse um Lego, sabe? Então ela ia faturando aos tempos e ela ia encaixando o bloco de bloco, que é o nosso bordão. Então, revolucione sua estufa de bloco em bloco. Então, basicamente foi a gente pensando no pequeno produtor, dele ter uma oportunidade nesse mercado que é um pouco alto demais o custo. Então, a gente analisou a concorrência e viu que só um módulo de irrigação ali seria muito caro para eles. E aí faz com que essas pessoas não tenham oportunidade de crescer de tempos em tempos e que ela tenha muita dificuldade de desgaste também sobre ela. É uma caixa então que ela fica fechada e ela simula uma estufa. Ela cria esse ambiente, é isso? Isso, seria... A gente colocaria essas caixas dentro dessa estufa já, então... por exemplo, o sombreamento, aquela parte de cima, e aí ela só ia comprando uma caixa por vez ali e ela ia começando a ter. Então teria a climatização e essa irrigação dentro dela. Ah, tá. Aí ela já seria toda acoplada. Legal. E você falou do controle, dá para fazer controle por algum software, algum aplicativo? Como é que funciona isso? Sim, basicamente a gente teria uma placa, um modular que estaria administrando tudo. Então, esse sistema de climatização, de irrigação estaria dentro dele. O produtor, ele tem a chance de olhar pela controladora, mas a gente também estava pensando em um software para quem estiver fora da fazenda ali, conseguir estar visualizando, exemplo, tal caixa deu problema, e a gente já conseguiria ali demonstrar qual estaria em andamento, para conseguir facilitar também, e se caso de alguma coisa, ele consiga desligar. E fazer essa coleta manual. Entendi. Então o foco de vocês é ajudar os pequenos produtores rurais, é isso? Exato. Aqui a gente tem um exemplo que a gente recebeu da Fazenda Rosa, de morangos. O Bruno conversou com a gente e a gente viu que a gente poderia focar muito mais nesses pequenos produtores. Então, pessoas com 100, 300, 500 metros que não têm essa oportunidade mesmo e tem esse problema. Que, com essas altas das temperaturas, faz com que o morango ou eles irriguem demais e aí começa a dar fungos, enfim. E aí a gente consegue fazer esse controle e ele não perder realmente esse ciclo dele. Até com essas ondas de calor que a gente tem enfrentado, né? O morango é muito sensível, né? Exato. E vocês chegaram a validar a ideia com os produtores? Eles acham que é interessante, que é viável para eles? Então, a gente teve em média 10 produtores que a gente conversou e aí realmente isso, foi em 16 horas ali, quando a gente recebeu o problema, que a gente foi definir. Então a gente validou, viu mesmo se ia ser esse caminho que a gente ia percorrer e a gente falou, a monobox seria viável realmente. E eles falaram, estima-se ali que um dos produtores falou, né? A gente falou, me dá uma porcentagem pra gente entender. Ele falou, uns 30% de aumento ali da produção. No mínimo para ser assertivo e melhorar a minha qualidade do morango. Aí ele comentou, o problema em si é as altas quentes que a gente está sofrendo, principalmente aqui no Paraná. E ela é viável do ponto de vista da eficiência, né, do resultado que ela se propõe, mas ela é viável também financeiramente? Esses produtores, eles teriam condição de fazer esse investimento? Sim, seria. Realmente a gente se vinculou e principalmente focou nisso. Então, não adianta a gente ter a eficiência, porque como eu comentei, já tem produtor com irrigação, tudo automatizado, só que é o custo, né? Esse que é o problema. Então,
o pequeno produtor não vai ter essa possibilidade de pagar algo tranquilamente ali. Então a gente fez um cálculo de que daria de tempos em tempos ali, com o faturamento dele, pagar de caixa em caixa ali, ele construindo o patrimônio. Ah, que legal. E vocês já participaram no ano passado de outra edição do Hackathon, mas foi com outro projeto, né? Você acha que esse projeto anterior, que você falou que era na área de laticínios, trouxe experiência para vocês chegarem mais preparados para esse ano? Como é que foi essa experiência? Com certeza. A gente veio... a gente é de cidade menor, então a gente não tem muito conhecimento. E aí pra gente foi um baque, sabe? Pô, a gente competia ali com determinadas equipes e do nada 30 equipes, 40. E aí a gente nem passou da pré-seleção, então a gente voltou. E como a gente é de cidade pequena, é um custo, né? Pra gente vir pra cá. E a gente volta meio que, pô, faltou, sabe? E aí a gente chegou com outra mentalidade, se preparou bem mais. E aí... conseguimos, né, dessa vez. E aí nessa edição que vocês participaram esse ano, né, como é que foi ali? É um tempo muito apertado, né, para se trabalhar em equipe ainda, cada um deve trazer uma ideia nova. Como que vocês quatro, né, você e os outros integrantes se relacionaram ali, né, com a troca de ideias, com as ideias que vocês foram trocando? Como é que foi esse processo? Bom, o processo em si, o Álvaro já tinha comentado bastante sobre a Caixa, porque foi um projeto que a gente já trouxe do nosso colégio. Então a gente implementou essa Caixa como uma ideia comunitária, e aí o nosso terceiro ano desenvolveu com um dos nossos professores, e o segundo ano, que era do Álvaro, já veio que meio modulando depois que a gente saiu. E aí a gente estava lá nas conversas, e aí debate, né, ver quais são os problemas, se tem concorrente, o que é viável, e ver o que atende melhor. E aí a gente pegou a ideia do João de climatizar com a Caixa e a gente foi formulando ali, e foi o que eu falei, nessa pré-seleção, que foi no dia 8, a gente teve aí, sei lá, 2, 3 horas para se preparar para isso, entendeu? Até escolher o nosso projeto em si e elaborar a apresentação, aí foi bem corrido nessa parte. E quantos participantes tinha no total? Essa foi a 5ª edição, que foi a maior, né? Então seria 40 equipes com mais de 200 participantes. Olha só que legal. E como é que foi para vocês receberem a premiação, né? Serem escolhidos? Como é que foi como é que vocês receberam essa notícia? A gente, assim, quando a gente viu que o terceiro lugar, que tinha ido muito bem, ficou em terceiro lugar, que a gente já sabia que eles estavam com um projeto bom. O segundo, que a gente achou que ia levar o primeiro lugar. Aí os meninos já começaram a falar, pô, Lucas, porque eu não tinha visto a apresentação, né? Eles que estavam lá enquanto eu tava ensaiando o pitch. E aí eles falaram, eu acho que é a gente. Quando deu, a gente só gritou e saiu correndo. Nossa, que legal. Muito bom. E com essa premiação, vocês ganharam um prêmio em dinheiro, é isso mesmo? Isso. E com esse valor, qual que é o projeto de vocês? Qual que é a ideia para, de repente, continuar investindo nesse mesmo projeto? O que vocês têm em mente? A nossa ideia agora com a Monobox é realmente validar e, enfim, lançar o primeiro projeto, então lançar um projeto avião, né? Para ver se essa caixa realmente vai atender o nosso produtor. E aí, se Deus quiser, a gente consegue vender para todo mundo. Maravilha. E vocês, né, alguns já terminaram o ensino médio, um já está na faculdade, né, do grupo de vocês. Quem ainda não entrou na faculdade, tem a intenção de seguir na área da agricultura? Qual que é a intenção de vocês? Bom, na área da agricultura a gente tem familiares, até o Luan vai trabalhar com isso, não tem como ele fugir também, ele gosta da área. Mas o resto em si, a gente veio com um pensamento assim, de cada um em uma área. Então, eu e o João já trabalham com publicidade, a gente tem a nossa agência, e aí o Álvaro também já trabalha com tecnologia. E assim, a gente gosta da área, a gente cresceu nesse meio de hackathons por agro, e eu não vejo o porquê a gente não trabalhar com isso e não estudar mais, quanto mais, enfim. Acho que sim é uma possibilidade, mas assim, atrelando o agro a outra coisa que a gente ama, né? Que é a publicidade, que é a tecnologia, que eu acho que também vai ser o futuro de todo mundo. Com certeza, né? Vocês precisam, com um projeto desse, ter ali um bom marketing, uma boa divulgação para chegar, de fato, no cliente final, que é o produtor rural, né? Exato. Uma coisa complementa a outra. Tá certo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar sobre o projeto de vocês, Lucas? Acredito que não. É só, assim, que a gente está preparando o projeto
E se Deus quiser, de bloco em bloco a gente vai conseguir fazer acontecer. Tá ótimo. Muito obrigado pela sua participação. Eu conversei com o Lucas Feitosa, que é um dos estudantes que foi vencedor do Hackathon Inova Agro. Ele e mais 3 colegas criaram uma caixa para fazer a produção de morangos. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.